Primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos. Qualquer coisa nos desculpem, porque é a primeira vez que a gente faz, né? Já teve a Amélia também. Mas eu espero que a gente possa, nesse intervalo de tempo, falar sobre uma coisa que talvez não seja muito fácil, porque quem de nós não tem, está tendo, ou ainda vai ter medo de alguma coisa? E em se tratando de falar sobre esse tema, nós temos uma responsabilidade muito grande porque estamos falando de alguma coisa que nos diz respeito diretamente. Nós temos que lembrar que o medo, ele trabalha... Nós temos vários medos. Medo de trabalhar, de servir, de andar. Existem aquelas pessoas que têm até medo de levantar-se pela manhã. Então, quem é que não tem medo, né? Ou já teve, ou vai ter em algum momento, seja ele qual for. Essas cenas, elas são bastante interessantes, que eu acho que quem assistiu o Nosso Lar vai lembrar de alguma dessas cenas. Mas o mais interessante de tudo isso é ver uma coisa que é dita pela nossa irmã e que talvez seja assim muito forte para um começo. É de Narcisa. E Narcisa nos diz que, como muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer doença. Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque ele se aloja na alma, atacando forças mais profundas. E essa é são cenas da guerra, são cenas de um momento lá nas zonas umbralinas, e nós sabemos que talvez muitos de nós ainda não estejam em condições de ser recebido, mesmo que seja do lado de fora do nosso lar. Eu digo isso às vezes comigo mesmo, porque quando nós pensamos que já estamos atingindo muitos dos nossos poucos e parcos objetivos, a gente apenas nem começou. Então, quando eu vi essa parte dita por Narcisa, no capítulo 42 do Nosso Lar, que é uma coisa assim bastante profunda, ou seja, um dos piores inimigos do homem é o medo. E eu achei isso muito interessante e não podia me furtar de forma nenhuma de trazer essas palavras. Aqui nós vemos algumas cenas de um medo talvez até extremo em algumas situações. E é dito que o medo, isso é conceituando já essa parte do medo, porque eu acho que não adiantava muito falar só sobre o medo de uma forma muito geral, mas trazer certos aspectos até chegarmos a um objetivo que está no final. O medo, conceituando, um dos conceitos é que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, tanto fisicamente como psicologicamente, geralmente por sentir-se ameaçado. E muitas das vezes nós vemos que não é medo só por uma ameaça, é medo de não ter condições de executar alguma coisa, né? Então, quando a gente diz assim, eu não sou espírita, estou me tornando espírita. Então, eu acredito que se nós já acreditamos de alguma forma em alguma coisa dos seus próprios conceitos, nós temos que levar em consideração uma coisa que eu sempre digo, porque isso já me foi dito uma vez. Não estamos passando pelo Espiritismo pela primeira vez. Nós que já estivemos em outras oportunidades, em outras cargas emocionais religiosas, sabemos que muitas das vezes o que nós estamos tendo hoje é reflexo de todas essas vivências que nós já tivemos, de tudo isso que já tivemos vivido, às vezes até na própria pele, né? E mais alguns dos muitos conceitos está dito também que é também uma reação obtida a partir do contato com alguns estímulos físico ou mental. Uma interpretação, uma imaginação, uma crença, que gera um resultado e uma resposta de alerta no organismo.
Então, vocês vejam que até uma interpretação, que muitas das vezes pode ser correta ou não, ela pode nos ocasionar uma situação de alerta para o nosso próprio organismo. Algumas pessoas agora estão passando, e talvez mais acirradamente, por esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a exprimir isso na mídia, né? Se a Espanha não tivesse deixado a revelia, se a Itália não tivesse deixado acontecer do jeito que aconteceu, e se os Estados Unidos, que se julgou até certo ponto que a coisa não iria atingir. Então, nós vemos nesses 3 países um número assim muito grande, mas muito grande, de desencarnes. Então, até mesmo quando dizemos que essa reação obtida a partir de um contato, de algum estímulo físico ou mesmo mental, em se falar do coronavírus, em se falar de tantas outras situações, ela nos provoca um sentimento de que muitas pessoas, hoje, para sair de casa, não saem se não forem paramentados. E eu me lembro que logo no início de tudo isso, o carro de polícia passou aqui perto de casa, em Vila Velha, e pedindo às pessoas que só fossem para a rua, reunissem várias atividades, várias coisas para um único momento, pelo menos uma vez por semana. E esse mesmo carro de polícia estava falando que encontrou 4 senhores, como eles mesmos dizem, 4 velhotes, com saudade já do tempo em que se encontravam nos cafés. E estavam fazendo um piquenique numa praça, né? Então, um levou uma garrafa térmica com café, outro levou alguma coisa, outro levou outra coisa, e estavam os 4 conversando. E foi falado a eles justamente sobre isso, que se ainda não estavam tendo o temor ou o medo de ser contagiado, eles estavam ali naquele momento dando livre acesso ao próprio vírus. Mas isso não adiantava explicar de certa forma com toda essa terminologia. O que tinha que ser explicado para eles era que aquilo que estava acontecendo, que era isso, assim, assim, que se estava tomando essas medidas exatamente para que a coisa não tivesse um número de óbitos muito maior, né? Nós mesmos encontramos 2 senhoras sentadas na marquise do prédio fazendo a mesma coisa. Então, essa necessidade de buscar um ao outro, que nós sabemos que muitos estão passando por isso, pela própria solidão de estarem sem os seus familiares, sem os seus parentes, ou mesmo aqueles poucos que ainda visitam. E nós lembramos, quando falamos de familiar, nós lembramos de uma situação vivida no Sanatório Padre Antônio Manuel, lá na Miroeira, é um hospital de hanseníase, e de outras coisas que hoje não temos mais, aquele grande volume que éramos no passado. E Leonora, que era uma das pessoas que estavam detentas, não porque eu estou usando o termo errado, mas detenta no sentido de que ela nunca teve uma vida social. E ela acabou ficando a vida inteira dentro de uma situação como aquela no Sanatório Padre Antônio Manuel. E ela, certa vez, estava me dizendo que recebia visitas, sim, mas que as visitas eram tão curtas e escassas que tinha um familiar que sempre aparecia, mas que não passava da porta. Ele vinha sempre de macacão do serviço e colocava as mãos dentro do macacão e que não tirava dali. Mas que, pelo menos, era uma visita que ela recebia. Então, isso faz com que a gente repense uma série de outros valores que talvez agora, nesse momento, nós tivemos tempo suficiente para pensar neles. Mais uma forma de conceito. O medo é uma reação psicofísica de aflição que se experimenta perante uma situação que nos ameaça no plano físico, sentida como tal pelo sujeito, implica a sensação de perigo eminente. Então, quando nós vivemos frente a frente com uma situação, até mesmo escuro, ou estarmos indo para um local que não conhecemos, é difícil. É bastante difícil saber se naquele local que você não conhece ou se você vai participar de uma coisa que você nunca viu, ou a coisa difícil, normalmente tememos o que não conhecemos, né?
Então, tudo aquilo que nós não conhecemos, nós tememos de alguma forma. Mas existem algumas perguntas que nós sempre nos fazemos. E uma delas tem a ver com essa. Mas por que temos medo? O que será que faz com que nós tenhamos medo? E são tantas as coisas que podem ser originárias, né, dessa situação. E é difícil controlar a emoção, principalmente quando ela está ligada à razão. Entre a emoção e a razão, o que é que faz com que prevaleça em nossos momentos, sejam eles entre família, entre estar sozinho, entre desconhecer e vir a conhecer uma coisa que não conhecia antes? Então, nós vemos também que o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, o medo, a empatia, são sentimentos que aparentemente são espontâneos, mas eles tornam-se passo a passo e juntam-se na sua verdade, na sua vontade, e faz com que a razão, às vezes, perca para a emoção. Nós, muitas das vezes, somos muito mais emoção do que razão. Então, deixamos que muitos desses sentimentos que nós julgamos ser espontâneos, que acontecem de uma forma espontânea no sentido de dizer, você não ama simplesmente porque olhou e ama. Não. Você começa a sentir uma simpatia, uma afinidade, mesmo que as pessoas digam assim, amor pela primeira vista. Ao primeiro momento que viu, sentiu esse sentimento. Nós sabemos que também, até pelo que professamos, nós acreditamos que esse reencontro não foi um reencontro casual, que não está acontecendo ali pela primeira vez. Nós temos que atingir paulatinamente cada um dos momentos que foram por nós próprios conceituados antes de virmos para cá. Então, depois de termos uma visão um pouquinho, não tão ampla, porque todos nós individualmente se disseram, mas por que você tem medo? Cada um de nós vai ter uma resposta diferente, não é? Então, aqui está uma colocação de Joana de Ângeles, que eu acho também assim bastante interessante, né? A herança, essa herança, ela tem um grau de dificuldade. Essa herança da culpa do inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando as várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição superior de nível de consciência. Essa herança. Essa herança, muitas vezes, ela não vem só da nossa família, mas a herança, muitas vezes, está ligada diretamente às situações pelas quais nós já passamos, nós já vivemos, nós já experimentamos, e é uma herança que fica no nosso inconsciente. Muitas das vezes nós dizemos assim, mas eu temo certas situações da vida, porque possivelmente foram nelas lá no passado que nós começamos a ter hoje uma posição um pouco mais forte, principalmente porque no nosso caso nós temos em mãos uma realidade que outras pessoas não têm. Nós sabemos desse ontem, não interessa em que situação nós vivemos esse ontem, mas o importante é que hoje nós nos vemos frente a frente com aquilo que lá atrás deixou-se mal resolvido, que não fizemos a solução total, não extirpamos realmente as dúvidas, os conceitos que muitas das vezes são infelizes, né? Muitas das vezes são infelizes. E somos nós que olhamos, às vezes, como eu sempre cito, nós somos na paragem de um ônibus e olhamos a todas aquelas pessoas que estão ali. Algumas nos são simpáticas e outras não são simpáticas. Essa lei de afinidade, ela é uma coisa normal, natural, que pode acontecer entre nós. Então, graças a esse famoso véu do esquecimento que nós muito falamos, muito conceituamos, nós agradecemos a oportunidade de não termos essas lembranças totais. Seria muito difícil de olhar aquele que nos agrediu, embora hoje estejamos em outro corpo físico, com uma outra imagem. Mas interiormente nós somos os mesmos. O que é que nós já melhoramos para não nos sentirmos dessa forma? O que é que nós já passamos
e passamos desapercebido e não fizemos a devida modificação. Então, Joana vem nesse livro dar esse conceito, nos mostrar que existe essa herança e, principalmente, essa herança que nos traz tanta repercussão no nosso dia a dia. Nós começamos agora numa situação, já que falamos tanto sobre isso, nós agora vamos ter que tipos de medo nós conhecemos. O que vocês conhecem e que tipo de medo pelos quais já passaram? Nós tivemos o medo instintivo. Nós tivemos esse medo instintivo que ele corresponde àquelas, de uma certa forma, a coisa primitiva, né? Nós conhecemos o medo que ele é racional, porque pensamos nele. Nós imaginamos e temos o medo que é da nossa imaginação. E nós somos condicionados a termos alguns tipos de medos. Então, vamos lá. O medo instintivo corresponde àquelas primitivas manifestações de debilitação, retém a paralisação do curso da vida, curso vital, e sobre a ação direta e imediata do estímulo maléfico. Essa forma instintiva, vamos começar pelo lá atrás, muito lá atrás, quando nós estivemos como Homo sapiens, né? Um dia, alguém descobriu que podia ter força, poderia se sobrepujar à frente de outros. E lançou mão de uma mandíbula. E fez força e mostrou que tinha. Instintivamente, aquelas pessoas, por verem alguém diferente deles, passou a temê-lo. Por que nós conhecemos certas situações e que ainda hoje, instintivamente, alguns de nós temem uma trovoada? Porque essa coisa ficou arraigada lá atrás, em algum momento, onde essa trovoada não repercutiu de uma forma natural e normal. Ela não foi bem trabalhada em um certo momento e isso repercute até hoje no nosso dia a dia, né? Então, esses estímulos, quando nós falamos de estímulo maléfico, não é um estímulo do mal, mas um estímulo que não é tão bom. Obviamente que existem várias formas e vários sentidos e várias conotações desse malefício, né? Existem várias formas diferentes de vê-lo. Mas também nós vamos conhecer um outro tipo de medo, que é o medo racional. Então, o que seria esse medo racional? É pensado antes de ser sentido, e sua fórmula é a atitude de prudência. Já nos mostra que nós temos aí prudência. Nós raciocinamos antes de tomar envolvido por essa situação. É a atitude de prudência. Não te arrisques. Funciona a partir de uma forma de ideia do possível dano que se projeta aos centros superiores e depois se irradia no sentido descendente. Então, aquele homem que um dia levantou a arcada de um animal, a mandíbula de um animal, para mostrar que ele tinha alguma coisa que pudesse provocar aos outros, dando a ele uma superioridade entre os outros. Nesse momento, mais adiante, todos aqueles que viram que aquele que, digamos, entrou numa contenda com ele, com aquele objeto, ele pôde livrar-se e mostrar que tinha força, fez com que os demais pensassem antes se deviam tomar alguma atitude contra ele, porque ele tinha mostrado que tinha capacidade de ser mais forte do que o outro. Então, nós vamos pensar primeiro antes de tomar uma atitude, né? Então, fica dessa forma, visto que nós tomamos atitudes, mas pensamos nessas atitudes antes, principalmente quando nos é colocado que não arriscamos sem antes ponderar a respeito. Mais adiante, nós vamos ver que existe também aquele da imaginação.
o medo imaginário. É o medo gerado pela imaginação que, de forma independente da razão, associa e combina situações condicionadas como imagens e dados diversos. Então, nós passamos pelo instintivo, pelo racional e agora estamos no imaginário. Nós já imaginamos que se mais alguém insurge-se também com aquele mesmo, ou seja, nós hoje copiamos muitas coisas, né? Copiamos coisas boas e copiamos coisas que não são tão boas. E naquele momento do nosso imaginário, quando nós vemos essa sensação em outras 2 ou 3 individualidades fazendo a mesma coisa, nós vamos imaginar que aquele primeiro deu origem ao segundo, que deu origem ao terceiro, e que nós podemos também, no uso dessa nossa imaginação, fazer com que nós não tenhamos o medo, mas que também possamos ser aquele que provoque esse mesmo sentimento em outras pessoas. Pela necessidade que nós temos muitas das vezes, como naquele caso, de sermos pessoas que vamos ter que provar a nós próprios o que somos. Né? Passamos agora para uma outra condição, que é o medo condicionado. Latente em nossos genes pela ancestralidade dos estímulos, similar ao acervo herdado pelos animais ou pela experiência, aderindo o sentimento, medo, à situação e baseado na razão. O condicionado, ele junta tudo isso, né? O que nós vimos no primitivismo, depois na racionalidade, depois no imaginário e agora também no condicionamento. Eu posso me condicionar. E quando nós falamos em acervo herdado, como acervo herdado pelos animais, nós vemos que muitos dos animais eles fazem a coisa por serem condicionados a isso. Até mesmo pelos genes, esses genes da ancestralidade. Por que que o leão ataca não só pela fome, mas também para se mostrar forte perante os outros? Nós vemos grupos de animais, e estamos inclusos nesse grupo também, que para poder ter uma melhor performance sobre os outros, ele mostra principalmente pela força. Né? Já existem outros animais que o macho dominante, por exemplo, é aquele que tiver melhor beleza, mais beleza. O pavão, por exemplo. O pavão, quando ele abre a sua cauda e faz aquele abanar das penas, ele está ali mostrando a beleza das suas penas. E que talvez seja ele o macho alfa do grupo. Ou que seja o mais bonito, que tenha melhores condicionamentos, não é? E sabemos que muitas das vezes, entre nós homens, não é a beleza exterior que faz com que nós tenhamos um encanto melhor ou maior. Isso nós estamos falando homem, mas estamos falando homem e mulher. Né? Porque muitas das vezes, alguns ditos populares nos mostram que por fora, bela viola, mas por dentro, às vezes, as coisas não é tão boa, né? Então, às vezes, nós temos um instrumento musical muito bonito, bem trabalhado e tudo, mas ele precisa de uma coisa chamada acerto nas suas notas, né? Acerto das notas que vai ser produzido. Então, por que um violino Stradivarius ele é tão famoso? Não só pelas características da sua montagem, mas pela madeira com que ele foi feito, como ele foi talhado, como foi colocado o braço, o tipo de corda que é utilizado, mais um belíssimo instrumento como o Stradivarius, na mão de quem não sabe tirar dele as suas melhores notas, ele não vai ter nenhum sentido. Então, muitos de nós talvez tenhamos que passar pelo medo de pegar um instrumento dessa forma e transformar esse instrumento naquilo que ele realmente o é. Mas ele sozinho, ele não é um grande instrumento, ele apenas tem um visual e tem a marca ou nome daquele que o criou. O que nós precisamos realmente é de termos não só um belo instrumento, mas de também termos a coragem e o condicionamento, que é o nosso caso, da perda desse condicionamento para termos dali a retirada das melhores notas musicais.
Então, nós sabemos que muitos desses condicionamentos são lá latentes, acontecem porque acontecem, são estímulos, são genes. Foi uma coisa que, desde o primitivismo, da intuição, foi dado a cada um. Depois teve a racionalidade em cima disso, depois teve o imaginário em cima disso. Nós vemos uma peça de teatro. E muitas das vezes, quando estamos assistindo uma peça de teatro, ou até mesmo a colocação que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, nesse buscar de muitas informações, individualmente cada um de nós se vê ou tendo medo, ou tendo um instinto, ou tendo uma racionalidade, ou tendo um imaginário mais forte, ou mesmo condicionando-se a saber que tudo isso faz com que nós tenhamos um condicionamento já também de nos vermos fora disso e passarmos e basearmos tudo isso no sentido de razão que nós já temos. Não é a melhor das, mas é a razão que nós já obtivemos nas inúmeras oportunidades que tivemos reencarnatórias. Nós começamos, achamos bastante interessante, porque vimos um outro estudo, mas antes de falar disso, ou de mostrar esse quadro, existe um neurologista americano chamado Joseph DeDoes, da Universidade de Nova York, renomado estudioso do medo condicionado na sua comunicação assimétrica do cérebro. As coisas, quando são assimetricamente acondicionadas e também exteriorizadas nesse mesmo condicionamento, ajuda a explicar que certas terapias psiquiátricas não surgem bons resultados. Mas não é por conta do psiquiatra que é mal, ou do terapeuta que fez mal. É porque muitos resultados não são bem obtidos porque existem coisas chamadas medos, mas principalmente ansiedade. E essa ansiedade e essa situação de nos vermos frente a frente ansiosamente e traz-nos problemas que são muito mentais. Nós acumulamos isso tudo, a nossa ansiedade faz o disparar de situações e que nos mostram que nesse estudo que esse médico fez, os dados são muito simétricos, são sempre da mesma forma, são sempre traduzidos do mesmo jeito. E vocês vão entender melhor quando eu mostrar isso aqui. Por exemplo, culpa do passado, medo presente consciente, transtorno de comportamento, transtorno depressivo grave, fobias, síndrome do pânico, vivências equivocadas do passado subconsciente. Isso é um círculo, um circuito. E esse circuito, ele pode, por cada um de nós, por ansiedade, ou por medo, ou por qualquer uma dessas situações, fazer com que o nosso psicológico fique tão alterado que nós vivemos essa situação sempre nos voltando a que esse circuito ele não seja nunca rompido. Uma hora é porque nós temos a culpa do passado, outra hora é porque nós temos o medo presente, que é bastante consciente. Nós temos medo do escuro. Mas eu acabo tendo um transtorno de comportamento porque em certas situações eu me vejo que eu preciso de uma mudança, eu preciso de mudar. Então, acabo criando um duo de personalidades em onde eu vou ter certas atitudes perante tais situações e outras tantas atitudes perante outras situações. Mas eu tenho transtornos graves e são depressivos graves. Muitas pessoas ainda dizem até hoje assim, mas depressão é uma bobagem. Depressão não é uma bobagem. Depressão é uma coisa muito séria. E é uma coisa que faz com que muitos até venham cometer loucuras e sem a condição de realmente refletirem ou de terem a sua forma de condição de refletir em cima disso. As nossas fobias, nossas síndrome do pânico, por exemplo, mais adiante nós vamos ver algumas colocações que eu achei assim tremendamente interessantes, que fala muito a respeito, fala pouco, mas diz muito a respeito da síndrome do pânico. E essas vivências equivocadas do passado subconsciente. Então, nós nos vemos frente a frente, como falamos, daqueles que nós simpatizamos e que não simpatizamos, e que são vivências equivocadas que nós vivemos, às vezes, numa encarnação anterior, mas vivemos, inclusive, nessa atual situação.
nós tivemos esse equívoco em certas vivências e que provocamos com que esse nosso passado, quando lá tivemos atitudes muito parecidas com o nosso hoje, isso tudo vem à tona e descarrega uma série de situações. Aí, novamente, entramos na culpa do passado. Novamente, entramos no medo presente consciente. Voltamos ao transtorno de comportamento. E quantas pessoas não passam por esse circuito tantas vezes que acabam criando não um duo de personalidade, mas estudos científicos mostram que já existiram pessoas que tinham 10 personalidades diferentes. Porque quando ela se via frente a frente com a culpa de alguma coisa passada, ela vivia um presente mais uma vez modificado e não tendo as consciências devidas de cada uma das suas personalidades em particular, acabava fugindo e trazendo uma nova personalidade para poder fugir de uma outra. Mas era sempre desencadeado porque isso tornava-se um circuito, e esse medo era um circuito que não saía de lá. Nós temos aqui um outro quadro que nos mostra exatamente o que acontece com o nosso cérebro. Então, essas regiões, hipotálamo, hipocampo, córtex central, ela é mais ou menos uma simbiose do que está sendo mostrado nesse quadro azul, né? Então, aqui nós temos que, por exemplo, ela produz hormônios, adrenalina, neuroadrenalina. Isso faz com que tenhamos uma aceleração do coração, um aumento da pressão, palidez, contração muscular, dilatação das pupilas. Essa ameaça, ela pode ser ouvida, ela pode ser vista, ela pode ser sentida. Então, tudo isso que acontece com o nosso cérebro são condicionamentos que nós passamos a ter a partir do momento em que esse circuito do medo ele não é rompido, ele não é quebrado. Então, nós temos que termos cuidado para que não venhamos a estar sempre envolvidos no circuito e não saibamos como sair deles, né? Hoje nós temos um condicionamento, que já falamos agora há pouco, e é racional. Então, nós hoje podemos racionalizar em cima de certas situações que nem sempre é muito fácil. Nem sempre é muito fácil você parar, e às vezes eu até brinco dizendo assim, você já se olhou no espelho hoje de manhã? Você já viu, você se conhece? Você já olhou atrás da sua orelha? Você já olhou bem a sua axila? Já viu suas costas? Você conhece entre os seus dedos? Você não sabe do que você é capaz. Individualmente, nós não sabemos do que somos capazes. Eu posso agir de uma certa forma, eu posso agir de outra. Como é que eu posso realmente me ver frente a tudo isso? Aqui são outras considerações. A repetição do circuito do medo ela desencadeia e mantém várias doenças do corpo físico. Então, quando nós estamos naquela forma repetitiva e não conseguimos sair daquele circuito, é desencadeado para o nosso corpo várias doenças que não são só as psicológicas. Aqui uma outra situação, e vocês vejam que ela está frente a frente com 3 faces diferentes. Então, as várias faces do medo. Entra aí a timidez, o despeito, o ceticismo, o tédio, a hipocrisia, o ciúme, o pessimismo, a vaidade. Isso tudo são situações. O tédio pode provocar X coisas. O nosso cérebro funciona de uma forma que faz com que o tédio transforme, esse tédio seja transformado em uma coisa que é diagnosticada como uma doença. A vaidade, para muitas pessoas, essa vaidade pode fazer com que pessoas, pela vaidade, transformem-se, desfigurem-se perante elas próprias. Quantos não são os exemplos disso, né? O despeito a respeito de algo, ou o pessimismo, ou o ciúme, ou a timidez, pode provocar uma série de fatores que podem ser tratados organicamente, fisicamente. Uma outra situação de medo, mas aqui já visto de uma forma diferente, os tipos diferentes de medo.
Antes de passar para esse... Eu queria lembrar uma coisa que eu achei agora há pouco e achei muito interessante. É uma pesquisa que é feita na FAPESP, em acordo com a USP de São Paulo, e tem o seu coordenador, Dr. Marcos Lira Brandão. E é uma pesquisa que os cientistas acreditam ter encontrado novas funções para o núcleo mediano e os seus colículos inferiores da parte dorsal da nossa massa cinzenta. Eu estou usando o termo técnico porque é uma coisa que eu depois explico. São peças primitivas do intrincado quebra-cabeça neuronal, que é um invólucro dos caminhos do medo. O medo e a ansiedade são importantes componentes para doenças psiquiátricas e vale conhecer os circuitos envolvidos para qualquer tipo de tratamento. Então, isso faz com que nós tenhamos, nesse tipo de medo... Ai, não era aqui, tem que sair daqui. O medo do desconhecido, o medo de avião, o medo... Desculpem que eu estou acompanhando aqui por outro lado. O medo de dirigir, o medo da morte, o medo de perder, medo do escuro, o medo de amar, o medo da altura, então, e o medo da existência, até mesmo de viver. Quem de nós não conhece um caso de alguém que tem o medo do desconhecido? Muitos de nós têm o medo da morte. Tem pessoas que não conseguem estar numa altura. Outros não sabem perder, têm medo de perder. Isso de perder materialmente, de perder familiares, de perder o amigo, de perder dinheiro, de perder o amor. Então, de relacionar-se, de ter um relacionamento, e que esse relacionamento provoque a ele o medo de perder esse relacionamento, ou até mesmo de relacionar-se com outra pessoa. O medo de escuro, que é uma coisa muito mais comum de existir, e esse medo de existir, o medo de viver. Muitas pessoas, como eu já disse logo no início, dizem assim, levantam de manhã e ficam com medo de como vai ser o dia, não é? De como vai ser o dia. E, em contrapartida, isso vem nos dar também consequências do medo. A manutenção de várias doenças do corpo físico, nós já falamos, o aprisionamento do ser por conta de ficar nessa manutenção constante e a presença de sentimentos de incapacidade perante a vida e o espírito trava. Então, certas fobias e certos sentimentos que acabamos nutrindo fazem com que nós tenhamos o travar desse nosso espírito e a gente não sabe para que lado vai funcionar as coisas. Como é que eu posso superar o medo, né? Como cada um de nós pode fazer para superar o seu próprio medo? Existe essa frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. O homem, a fé e o sentimento inato de seus destinos futuros. Existe uma outra colocação que vem de Joana de Ângeles também. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo, da sua consequente eliminação. Por isso que quando a Neidinha leu sobre o amor, eu me lembrei logo que tinha algumas dessas colocações. E também existe em Emmanuel dizendo que para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras das petições à providência divina. A alavanca da coragem. A coragem de servir e de viver. Emmanuel no livro Coragem. Então, são 3 situações do Evangelho de Joana e de Emmanuel que nos mostra que nós podemos superar, mas não é só querer superar. É nos envolver em condicionamento para superar. E sair de uma crise para superá-la vai depender muito não só dele próprio, mas também de quem está no entorno.
que se viram frente a frente com o vício. E um desses famosos, é uma história que chegou para a gente há bastante tempo, a esposa disse que iria ajudá-lo e que ele tinha que cooperar de alguma forma. E uma das coisas que ela fez foi um dia arrumou um quarto de jeito que ele não pudesse sair pela janela, que ele não pudesse sair pela sala, e se ele quisesse quebrar tudo, que quebrasse, mas ela não ia abrir a porta. E assim ela fez. E ele quebrou tudo, esculhambou tudo, tentou sair da janela, mas ele não ia conseguir, porque estava por fora, tudo bem preparado para que isso não acontecesse. Ele fechou também a porta e foi tentando superar cada uma dessas coisas que um dia, pela própria necessidade de sair dali, ele queria se ver de uma outra forma diferente. E foi por intermédio dessa possibilidade que depois ele veio a público, anos depois, e dizer que foi por intermédio desse momento, que poderia ser insano para qualquer pessoa, mas foi por essa insanidade aparente que a esposa teve que ele conseguiu se liberar daquela situação. Aí nós vemos essa cena. Jesus anda sobre o mar. Todos nós já conhecemos essa cena e sabemos muito bem do que ela trata. E nós só vamos lembrar que, nesse momento, onde Jesus precisava chegar até o barco, onde estavam já no momento X da tentativa da pesca, Jesus, para ir até lá, vai andando sobre as águas. E de lá, eles veem Jesus e acreditam até ser um fantasma. Porque como poderia um homem estar andando sobre as águas? E depois um vai e diz, mas é Jesus. E Pedro, naquele momento, de uma forma até tido pelos estudiosos como um arroubo de momento, poxa, se o mestre diz que ele é capaz, que nós somos capazes de fazer tanto quanto ele, Jesus, eu também quero andar sobre as ondas, sobre as águas. E ele diz, venha. E ele vai. Obviamente que existiu ali um condicionamento da espiritualidade que pôde manipular até a levitação, que pôde manipular uma série de fatores, e ele foi. E ele começou a andar sobre as águas. Mas um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que agora me fugiu da memória quem foi, e ele estava me dizendo que na aula para guiar carros, foi dito para ele um momento em que, quando ele fosse fazer uma curva, ele não ia olhar para onde ele estava fazendo a curva, mas para onde ele queria ir com aquela curva. E a partir daquele momento ele conseguiu fazer isso. Então não era olhar passo a passo do que ele estava fazendo, mas qual era o objetivo naquela curva, que era chegar até o objetivo tal. E naquele momento da dúvida, ou até mesmo se nós usarmos o instinto, a razão e todos aqueles condicionamentos, ele teve o sentimento de medo. Mesmo com todo aquele aparato e tendo sido ele que instigou Jesus para que ele pudesse também estar sobre as águas, ele, nesse medo, ele afunda e pede o socorro. Como no caso do famoso que pediu socorro. E o socorro veio de uma forma que para muitos foi uma forma muito exagerada, mas eficaz. E quando ele diz venha, dá-lhe a mão para que ele suba novamente as águas, ele admite ter, naquele momento, coragem novamente, e amparado por esse instinto e por essa racionalidade, os dois extremos, e esse condicionamento, ele novamente caminha sobre as águas. Os outros poderiam ter feito a mesma coisa, como nós dissemos lá no início, sim. Mas preferiram assistir a cena, a saber que seriam capazes num momento X qualquer, mas talvez não naquele momento exato ali. Então, isso vem nos mostrar que tudo isso que nós vimos do tratamento psicológico, das neuroses, das situações, ela pode nos levar a uma situação como esta, de estar como aquele espírito lá na Desobsessão do Leon Denis, que eu já falei várias vezes sobre ele, que ele dizia que não adiantava fazer nada, porque não existia mais nenhum fato. Mas as pessoas não deixavam
Os humanos e ele próprio, uma hora encarnado, outra hora desencarnado, aquele grupo familiar não se ajustava desde a época de Jesus. Isso já tinha mais de 2000 anos e eles não conseguiam se reajustar. Era uma coisa que vinha acontecendo e estava lá no primitivismo da situação. Há 2000 anos eles não conseguiam ainda reajustarem-se. Depois que passamos por isso, nós vamos nos envolver com a outra situação, que é a parábola dos talentos. Quais são os meus talentos? Qual é o talento do João? Qual é o talento da Conceição? Qual é o talento do meu amigo Levi? Qual é o talento da Cláudia? Será que nós vamos receber... Vamos fazer agora uma alegoria a essa parábola. Será que nós recebemos 5 talentos? Nós recebemos 6 talentos? Nós recebemos 3, 1 talento? E se nós recebemos esses 5 e cuidamos desses talentos e transformamos eles em 10 talentos? E quando nós nos encontrarmos, eu terei 10 talentos para serem entregues, não mais os 5. Mas se nós recebemos 3 talentos, independente de quanto alguém tenha recebido, o que eu fiz com meus talentos? Eu também fui e tensionei na minha racionalidade, no meu condicionamento de multiplicar esses talentos e vou ter 6 talentos para entregar. Mas se eu fui muito precavido, eu tive receio da perda, receio de não poder voltar com esse talento, ou devolver esse talento, enterrei o meu talento, deixei ele lá guardado, e no momento exato eu tirei de lá do chão, escavaquei novamente, peguei o meu talento e devolvi apenas aquilo que me foi entregue. E, obviamente, também, como na alegoria da parábola, está sendo colocado que aquele que teve a transformação dos seus talentos receberam outras tantas situações para poder ajudar a administração do seu senhor. Mas aquele servo que não foi tão fiel, que guardou o seu talento com medo de perder, com medo de fazer alguma coisa, e acabou não conseguindo multiplicar o seu talento em mais um, pelo menos, né? Então, como estaremos nós, individualmente, lidando com os nossos temores, lidando com os nossos medos particulares, sejam eles quais forem? Medo até mesmo de estar frente a frente e dizer assim, olha, você vai ser o próximo a estar aqui, também dizendo alguma coisa, também trazendo uma nova informação. Então, talvez seja esse momento da parábola dos talentos, esse momento em que nós vamos parar e pegar todas aquelas situações. E, olha, uma das coisas que eu acabei não colocando para vocês é que aquela pesquisa do Dr. Marcos Lira é uma pesquisa tão séria que já foram investidos R$642 mil nessa pesquisa. Eu gostaria de lembrar que, muitas das vezes, esse condicionamento nos faz lembrar de situações, como nós soubemos essa semana, de um gato de um amigo nosso, que morava no 15º andar, e que no dia, quando eles voltaram para casa, o gato tinha pulado pela janela. E eu fiquei imaginando a angústia que esse gato passou pelo seu próprio instinto de cair 15 andares de altura. E pasmem, depois de muito procurar e não acharam o corpo do gato, mas viram uma poça de sangue, viram o teto de um carro onde ele bateu a princípio, bem danificado, são 15 andares. O gato foi encontrado vivo e apenas quebrou um dente. E o sangue foi do impacto que fez com que ele pudesse pôr para fora. Então, não vamos esperar ser esse gato que caiu de 15 andares, que quebrou apenas um dente
e que ficou condicionado, talvez, a não ter tanto medo de uma altura. Há poucos dias nós vimos nos vídeos que passam na internet um pequeno camundongo que no escuro é filmado e ele vem com uma vareta. E essa vareta, ele vem arrastando essa vareta até o local onde estava a ratoeira. E antes de se machucar com a vareta, por instinto de pegar o queijo, ele vai lá, bate com a vareta na ratoeira, a ratoeira bate, fecha, e aí ele vai e pega o queijo. Que nós não sejamos os gatos que precisam vivenciar 15 andares numa queda livre, mas que nós saibamos agilizar como os ratos as varetas certas da nossa própria consciência e da forma de ser e bater nas ratoeiras da vida para que nós não venhamos a sofrer os velhos arranhões das muitas encarnações pelas quais passamos. E é por isso que essa teoria toda nos leva a um momento onde nós vamos vencer o medo. E eu trouxe essa frase porque eu acho-a espetacular. É de um compositor, cantor, que já não está mais entre nós, do Brasil, e ele diz: não tenha medo de tentar, tenha medo de não tentar e ver que a vida passou e você não se arriscou como deveria. Muita paz, muita luz para todos e muito obrigado.